Oi, oi, seja bem-vinda ao Quem Pode com Elas. Hoje vamos falar sobre mulheres na política e tantos outros desafios das mulheres, como sempre. E eu quero agradecer imensamente a presença de Gabriela Hollenberg aqui. Agradecer por você estar aqui para trazer tanta experiência que você tem. E eu sempre começo, Gabriela, perguntando quem é a minha convidada? Quem é Gabriela Hollenberg? Bem, eu sou uma filha de Brasília, né? Nasci em Brasília. Sou mãe do Rafa. Sou filha da Márcia e do Rodrigo Hollenberg. E, enfim, sou uma sonhadora, né? Que me criei por aqui. Me criei na política, né? Porque sempre convivi com a política dentro de casa. E, por conta disso, as minhas escolhas profissionais, né, e de estudo acabaram sendo muito direcionadas para isso. Então, eu me formei na UNB, em Ciência Política, e em Direito no CEUB. E aí, a junção das duas áreas, para mim, perfeita, foi o Direito Eleitoral, que foi a área que eu me especializei. E, enfim, abri meu escritório, sou também uma empreendedora, né, e tô nessa área já há mais de 15 anos. E por conta ali, né, depois que o Rafa nasceu, em especial, em 2017… Aí eu comecei a entrar um pouco nessa crise existencial que a gente entra, né? Assim, mas o que eu tô fazendo pelo mundo, né? Como é que eu posso ser essa mudança que eu quero ver no mundo? E aí, a partir disso, foi que eu entendi que eu podia contribuir de outras formas. E aí, em 2020, a gente fundou a Quero Você Eleita, que é um laboratório de inovação política que trabalha justamente para potencializar a ocupação dos espaços de poder pelas mulheres. Isso foi em 2020. E depois disso, né, enfim, no decorrer, né, por conta dessa… Eu acabei me apaixonando, né, por esse mundo, me apaixonando pelo mundo da inovação e da tecnologia também. E por essa razão eu acabei também entrando numa outra empreitada, que é de tecnologia para governos, que é a Domi Ventures. Então, também sou sócia, conselheira de administração dessa iniciativa. E, enfim, tô aqui, né, com tantos pratinhos, não é mesmo? Que eu gosto de brincar. Enfim, eu gosto dessa essa metáfora, na verdade, até depois a gente fala sobre ela. Eu proponho uma alteração dela, mas, né, sou multifacetada, né? Faço muitas coisas, gosto muito do que eu faço. E é um prazer estar aqui, agradecer esse convite. Eu que agradeço, é justamente olhando para mulheres como você, né? A ideia desse podcast é justamente inspirar outras mulheres, trazer suas histórias reais, né? Então você traz assim, a maternidade me trouxe esse olhar, né? O que é que eu quero fazer de diferente? E a gente vai né, inventando ao longo desse processo todo, a gente vai aprendendo tanto com as crianças, ao invés de ensinar, né? Com certeza. E traz essa inspiração, né, que você fala, poxa, são muitos pratos, e aí a gente pode justamente discutir, né, essa metáfora, mas as mulheres são assim, né, as mulheres fazem muitas coisas, olham para muitos lugares, e trazer você aqui para falar, né, de como você vai lidando com essas coisas que você deixou claro, eu gosto do que eu faço, e isso é muito legal, porque muita gente nos ouve aqui, né, às vezes tá aqui nos ouvindo pensando, poxa, eu não tô ainda nesse lugar, né, e não importa a idade, né, Gabriela, ela pode se reinventar. Com certeza. Em qualquer momento da vida, né? A gente teve aqui mulheres na política, tivemos mulheres empreendedoras sociais, enfim, muitas mulheres assim fantásticas passaram aqui nessa mesa e mostrando sempre que não importa a idade. Mulheres que já tinham 3 filhos quando fizeram o concurso público e, enfim, se tornaram servidoras porque era esse o sonho. Né? Enfim, então, vou adorar te ouvir para poder justamente a gente trazer mais inspiração para as mulheres que nos ouvem. E é por isso que eu começo perguntando, você já trouxe o Quero Você Eleita, nós estamos em plena discussão, né? A gente aqui no Distrito Federal não temos as eleições municipais, muita gente no país não sabe disso, né? Assim, é legal a gente falar que a gente não passa por esse momento aqui no Distrito Federal, mas o Brasil inteiro está passando por isso. E me conta como é o Quero Você Eleita. Então, a gente começou em 2020 e a gente vem se descobrindo, né, nesses anos. Na verdade, em 2020 a gente iniciou um processo
de consultoria coletiva. Assim, chamamos diversos especialistas de áreas diferentes para poder estar atuando com a gente. Então, desde marketing nas redes sociais, WhatsApp, inteligência emocional, tudo que a gente entendeu que era relevante para alguém se lançar e ser eleita, não apenas uma candidata. E foi assim, a gente resolveu tudo muito em cima da hora. A eleição estava numa discussão se adiar ou não. A gente estava no processo da pandemia, em 2020. E aí, a gente entendeu que, poxa, a gente precisa dar as mãos para essas mulheres. Como é que vai ser essa eleição na pandemia? As mulheres vão ser as mais afetadas. E a gente foi montando o projeto do dia para noite. Foi super rico, a gente atendeu umas 200 mulheres na primeira fase. E elegemos, inclusive, uma vereadora. E foi interessante porque a gente teve contato com mulheres que a gente desconhecia a realidade. Porque uma coisa a gente tá aqui em Brasília, né, do alto do nosso privilégio, né, mulheres brancas que eu, enfim, querendo ou não, né, nasci e cresci numa família que tinha recursos, pude estudar numa, né, universidade pública que é uma das melhores do Brasil e numa universidade privada. Então, acesso a muita coisa. E eu já atuava enquanto advogada eleitoral muito nessa militância das mulheres na política, defendendo alguns aprimoramentos na própria legislação, na jurisprudência da Justiça Eleitoral. E a gente conseguiu implementar no decorrer dos anos muitas coisas, assim, não apenas eu, mas várias advogadas eleitorais, né, muito engajadas. E esse grupo acabou trazendo uma série de sugestões que no decorrer dos anos foram sendo implementadas, seja nas reformas eleitorais que aconteceram, seja, por exemplo, na discussão no Supremo sobre a destinação do percentual mínimo de recursos para as candidaturas femininas. Então, a gente teve realmente uma atuação relevante nesse processo. E aí, a Quero Você Eleita surgiu numa tentativa de atuar de uma forma mais direta, né? De não ficar só no discurso de mulheres venham ser candidatas, mas então como é que a gente pode ajudar essas mulheres a se elegerem, né? Você fala isso... Desculpa cortar você, mas é para reforçar isso, né? Que é muito mais do que ser candidata. Né? Porque às vezes você coloca as mulheres ali, os partidos colocam as mulheres como candidatas só para cumprir essa cota de candidatura. Exato. A gente tem uma cota mínima, né? Para quem não acompanha e não sabe, enfim, né? Nós temos uma cota mínima de 30% de mulheres para os cargos proporcionais que têm que ser candidatas. Ela na verdade passou a ser obrigatória só a partir de 2009. Antes ela surgiu ali em 95. Mas antes era só uma reserva, então os partidos colocavam ali, não lançavam, então deixavam de lançar essas candidatas. Então a gente teve um aumento muito pequeno no decorrer desses anos. Depois ela passou a ser obrigatória, e aí a gente começou a ter um incremento um pouco maior, mas como ainda era uma cota de candidatura sem dinheiro, sem uma vinculação do financiamento, ainda o que a gente vinha verificando de percentual, né, de aumento percentual, era muito pequeno. A diferença grande que a gente teve foi a partir de 2018, porque a gente teve justamente o julgamento da ADIM pelo Supremo, que definiu pelo menos 30% dos recursos. Na verdade, o equivalente ao percentual de candidaturas deveria ser destinado pelos partidos, pelo fundo partidário, e depois o TSE estendeu para o fundo eleitoral. Aí a gente teve um aumento de 50% da bancada feminina na Câmara. Olha só, né? Mostrando como é que o dinheiro faz toda a diferença. Exato. Financiamento é tudo. Tudo. Então, assim, a gente... Então, né, acabou avançando para essa parte mais prática. Como é que a gente pode fazer para dar as mãos para essas candidatas? E foi interessante, porque a gente entendeu que a gente estava lidando com mulheres que eram abandonadas pelas políticas públicas e pelos partidos políticos. Os partidos políticos, no geral, querem mulheres candidatas, não querem mulheres eleitas. Então, a gente está vivendo agora, por exemplo, um momento crucial, porque os partidos já receberam as verbas do fundo e, pela resolução do TSE, teriam que distribuir esses recursos até dia 30 de agosto. Mas como o recurso demorou a chegar, aí já está se falando que vai mais uma semana. Só que a eleição é 45 dias. Então, cada dia que você, né, demora para esse recurso chegar, é um dia a menos para você poder viabilizar uma série de propaganda, de contratação de cabo eleitoral e uma série de questões. E é interessante também porque a gente está agora com uma comunidade, para essa eleição a gente lançou a comunidade Quero Você Eleita, e estamos fazendo vários eventos de formação e informação de mulheres online, gratuitos.
E a gente percebe, mais uma vez, que muitas mulheres não sabem nem por onde começar. Muito embora a gente tenha até lá na comunidade encaminhado uma série de conteúdos, as mulheres não param e também, né, fazem o dever de casa. Deixa eu estudar aqui um pouquinho, deixa eu ler o material. Tem vários guias que foram lançados recentes, um pela Câmara, outro pelo Senado. Então, guias interessantes justamente para poder capacitar essas mulheres nas principais regras, não só as regras de direito eleitoral, mas também para ter uma noção mais clara do sistema em si, né, que elas estão inseridas, todas essas dificuldades. E muitas têm por exemplo, na comunidade a gente percebe que muitas ainda estão achando que é obrigatório e o dinheiro vai chegar para elas. Mas, na verdade, quando a gente tem essa cota para as mulheres, os partidos têm autonomia partidária. Então, eles podem decidir para quais mulheres esse dinheiro vai. E assim, é normal que quando eles façam essa avaliação, eles analisem quais as mulheres têm mais chance de serem eleitas. Porque se eles destinarem de forma igual para todas, esse dinheiro não vai eleger nenhuma. Porque o número de candidatos é muito grande numa eleição municipal. E a verba do partido é correspondente, equivalente ao número de deputados que ele fez, né? Qual é o tamanho da composição dele, quantos votos ele teve. Então, de fato, quando você vai analisar, enfim, o número de candidaturas é muito grande. E aí, esse dinheiro tem que compor para prefeito, para prefeita, para vereador. Vereador é muito candidato, numericamente falando, são mais de 5 mil municípios. Então, de fato, não vai chegar para todas elas. E aí, a gente vê que muitas ainda estão contando como se fosse chegar. E, enfim, infelizmente, é o que a gente vê a cada eleição, isso se repetindo. E muitas acabam se endividando, por exemplo. Então, o que a gente acaba trabalhando hoje é muito nesse processo de trazer o máximo de informação possível, né? E nosso lema na Quero Você Eleita, eu sou uma, mas não sou só, né? Que elas não se sintam sozinhas nesse processo, que elas possam compartilhar esses conhecimentos, que é o que está acontecendo hoje. Então, né, cada uma, como é que eu faço uma arte? A outra, não, aqui tem o Canva, tem outros, né? Tem outra ferramenta, e aí elas vão se ajudando. Olha que né? legal. É muito interessante, porque é uma comunidade colaborativa mesmo. Então, tem sido bem rico esse trabalho. Nossa, e você vê a diferença. Eu fico pensando hoje, né, lógico, tem todas as regras de uso de redes sociais, né, de uso adequado, né, mas é uma forma gratuita que elas podem colocar suas ideias, né, colocar eu vejo, chegaram muitas candidatas no meu perfil do Instagram, fazendo contato e tudo, até por conta do podcast. E aí você vai olhando e vendo, né, que elas estão usando essas plataformas para colocar suas ideias, colocar as suas propostas, né, na campanha. Então, você vê que o uso das redes também tem ajudado as mulheres a chegarem mais ou... Eu acho que sim, né? Na verdade, querendo ou não, barateia a campanha, né? Pelo menos em tese. Hoje a campanha acontece muito nas redes, mas ao mesmo tempo, como tem muita gente fazendo propaganda nas redes, acaba que fica muito poluído também. Então, assim, para quem vai votar, não necessariamente talvez seja o melhor ambiente, né? Claro que é importante, tem que ter uma estratégia, tem que segmentar, tem que impulsionar, porque também se você fizer só organicamente não chega, né? Não, enfim, não entrega mais, né? Ainda mais nesse curto espaço de tempo, não né? acontece. Então, assim, mas depende muito do perfil também da campanha, qual é o tamanho desse município, né? Qual é o perfil desse eleitor, dessa eleitora. Então, muitas vezes, furar essa bolha aí, né, pro olho no olho, né? Criar uma estratégia de criar algum link entre o que acontece nas redes e o que você tá fazendo mesmo, sem fazer das redes um diário, por exemplo, porque a gente também acha que é só ficar postando o candidato, né? O que tá fazendo não é isso. É realmente estar trazendo pautas importantes, né? Trazendo propostas, provocando, né? Para que você resgate esse pertencimento do eleitorado. Porque o que a gente acaba vivendo hoje no Brasil é uma grande crise de representatividade, né? As pessoas não se sentem representadas pela política. Então, trazer uma estratégia que trabalhe no resgate desse pertencimento, de que essas pessoas sintam que o que elas pensam importa, que a opinião delas é importante, é validada, isso faz com que elas tornem a se engajar, né? Tornem a querer estar perto, a de fato quererem eleger alguém, por exemplo.
Você falando, eu aqui pensando, né, com tudo isso que está acontecendo, quando a gente veio aqui, a deputada Flávia Moraes, ela falou que as mulheres, elas costumam olhar para as pautas sociais, né, para olhar mais para as pautas sociais, e você falando, e tudo cinza aqui no nosso céu, né, em Brasília, em várias partes do país, e a gente vendo que muitos candidatos ainda não colocaram na pauta as questões climáticas, né? Com tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, com toda essa, né, essa seca que a gente está vivendo, você olha para essas candidaturas de mulheres e enxerga esse olhar mais para o cuidado do todo? Olha, certamente. Na verdade, eu acho que as mulheres fazem exatamente a política que a gente precisa. De que forma e por quê? Porque para as mulheres o que importa é fazer e não quem faz. O importante é resolver o problema. Então, quando a gente olha hoje para a bancada feminina da Câmara e do Senado, a gente percebe que as mulheres superaram os espectros partidários, superaram essa velha política e se preocuparam em ter uma pauta comum, uma pauta conjunta para fazer acontecer os avanços que a gente precisa. Então, mesmo no governo, né, Bolsonaro, que foi um governo conservador, a gente teve a aprovação de leis muito importantes, como, por exemplo, a Lei de Violência Política de Gênero. Isso só foi possível por conta da união que a bancada feminina teve e representou, e hoje tem, né, assento no Colégio de Líderes, tá ali, né, participando da escolha das pautas do Congresso, e tem um peso muito maior do que teve antes, né? A bancada feminina da Câmara fez 10 anos, e muitos avanços foram construídos por causa disso. E hoje, quando a gente olha para a pauta climática, é uma pauta absolutamente sensível, e as mulheres e as meninas são as mais impactadas também. Também, Né? Exato. Então, assim, ainda com certeza temos aí muito a avançar, e uma das pautas que a gente traz muito para dentro da Quero Você Eleita como propósito é justamente tá trazendo a questão dos ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, essa Agenda 2030 da ONU, para que essas candidaturas e esses mandatos femininos sejam ainda mais impactantes e começar a trabalhar com métrica, né, com meta. Sim. Qual é o impacto gerado, né, pela sua lei, pela sua política pública, né, e tentando sempre vincular com essas metas que já estão definidas dentro dessa pauta, que é uma pauta de desenvolvimento, né, de forma mais ampla. E a questão climática é uma questão que a gente tem olhado muito. Estamos desenvolvendo um projeto para o ano que vem, inclusive para a gente poder formar mulheres lideranças para a COP, né? A gente vai ter uma COP que é, né, o evento mais importante nessa pauta que vai acontecer no nosso país. Então, como é que as mulheres podem fazer a diferença nessa COP? É sobre isso que a gente também quer estar tratando, né? Não é só, enfim, não é só vencer a eleição. A gente tem que fazer com que esses mandatos também sejam muito impactantes, seja para a gente poder avançar, por exemplo, no ODS número 5, que é a igualdade entre homens e mulheres. Então, a gente poder trazer mais mulheres para a política, que cada uma, né, possa puxar várias outras. E, com isso também, a gente poder avançar qualitativamente nesses mandatos, para que esses mandatos estejam absolutamente alinhados com essas pautas, para que a gente possa, que cada uma dessas mulheres seja uma semente, né, no seu território, para a gente poder semear uma nova forma de fazer política, uma política de paz, uma política que faz do afeto a força que sustenta os seus atos, porque nós fazemos a política de uma forma diferente. E é legal você trazer as métricas, né, porque isso vai mostrando para a sociedade, a gente vai entregando para a sociedade os resultados, né? Quando a gente fala em gestão, né? Se não se mede, né? Você não tem como demonstrar que aquilo, de fato, olha, essa porcentagem, essas leis, né, que incluíram mais mulheres na bancada, que proporcionam, até para mostrar para os próprios partidos, né, o quanto que trouxe a população mais para perto daquelas mulheres que foram eleitas, das pautas daquele partido, para a gente ir incentivando cada vez mais e chegar ao que a gente quer, né? Que é a proporção entre homens e mulheres refletida, exatamente. Estamos muito longe disso ainda, né? Exato, que é o que deveria, né? Que a gente olhasse por exemplo, aqui para o Congresso e visse a proporção da população brasileira ali, né? Nós somos mais da metade do eleitorado. Quase a metade dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Então, por que ignorar a potência de ter, né, essas mulheres elaborando as políticas públicas? Ainda mais quando a gente vê
que é algo, né, incontroverso, né? Os nossos desafios pessoais, profissionais e até mesmo fisiológicos são diferentes. Então, quando a gente traz uma mulher para a política, a gente vai debater temas tão inovadores que a gente tem inovações na linguagem, por exemplo. Então, feminicídio, economia do cuidado, dignidade menstrual, violência política de gênero. Tudo isso só vem quando a gente tem mulheres que nos representam. São temas que não tinham nem nome. Exato. Nem apareciam, né? Nem apareciam. A gente não discutia simplesmente. Exatamente. Então, é muito importante, assim, esse trabalho que vocês fazem. Eu acompanho, então, quem não segue, né? Só seguir o Quero Você Eleita. Por mais que você não queira estar na política, né, Gabriela? Mas a gente tem que acompanhar a política. Na verdade, o que eu costumo dizer é que tem muitas… Primeiro que tudo é político, tudo é política. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, todas as escolhas que a gente faz são política. Então, se eu vou, né, onde eu vou comprar, qual é o tecido da roupa que eu uso, qual é o meu shampoo, como é que eu remunero os meus funcionários, eu respeito as leis trabalhistas, como eu trato as pessoas, isso é política. Então, tem muitas formas de fazer política e não é só com mandato. Então, né, e a gente poder estar sabendo o que está acontecendo, né, em especial nós mulheres, a gente tem muitas boas leis, mas leis que não são aplicadas. Então, a gente ainda vive muitos problemas, né, em relação aos dados que eu gosto sempre de ressaltar. O Brasil, ele é o primeiro país no mundo mais ansioso e depressivo. É o segundo país no mundo em grávidas adolescentes, o quarto em casamento infantil, o quinto em violência contra a mulher e o sétimo em feminicídio. Como assim, né? Segundo em grávidas adolescentes, quarto em casamento infantil. Nós não somos o Oriente Médio e a gente fica, né, cheio de preconceito, né? Às vezes com outros países da América Latina ou com o Oriente Médio, mas olha os nossos dados. Sim. São chocantes. E nós somos mais da metade da população, então… Veja como essa população está vivendo hoje, né? Em absoluta insegurança, né? A gente aqui no Distrito Federal, né? O Distrito Federal está lá no ranking muito alto, né? Do feminicídio, por exemplo. Temos tido casos absolutamente terríveis, né? Absurdos. Então, a gente tem muito para avançar. E a gente só vai conseguir avançar trazendo mais mulheres para a política, fazendo com que essas redes de proteção funcionem de verdade, que essas políticas públicas, de fato, sejam implementadas, né? A gente teve um monte de avanços, inclusive da relevância da gente ter mulheres. Por exemplo, a senadora Daniela Ribeiro, como presidente da Comissão de Orçamento no Senado, junto com a procuradora da mulher, Soraya Santos, fizeram lá o Antes que Aconteça, destinando 300 milhões de reais para poder colocar ali para justamente combater o feminicídio, combater a violência contra a mulher. A gente precisa ter essas mulheres para fazer o dinheiro chegar. Porque enquanto não tiver dinheiro destinado também no orçamento para políticas públicas de combate à violência, né, para poder justamente trazer essas mulheres para ter independência financeira, para elas poderem sair de casa, porque muitas delas ficam por causa dessa situação. Então, é muita coisa que a gente tem para avançar. E por isso, cada mulher que tem mandato, que tem uma caneta na mão, pode fazer toda a diferença. E o quanto é importante que assim que elas cheguem, né, eu tenho falado isso quase todo episódio, né, que Toni Morrison falou, né, se você chegar, o seu dever é abrir porta para outra, é dar a mão para outra, né, é capacitar a outra pessoa, é dar liberdade para outra pessoa, porque de fato a gente, né, através do tempo, todo esse tempo a gente vem ultrapassando barreiras, rompendo barreiras, e as mulheres precisam estar juntas nisso, né? Com certeza. Que a gente até aprendi aqui com a Dani, que veio aqui e falou que nem toda mina é mana, né? Então a gente precisa que as mulheres se unam mesmo, estejam, né? Existem várias discussões do porquê que essa rivalidade feminina foi criada, né? Que talvez justamente para não ter essa potência toda. Mas eu não tenho a menor dúvida que não é por acaso, né? Assim, na verdade, não me aprofundei, mas quero me aprofundar mais nisso, né? Mas a gente já teve uma sociedade matriarcal, né? E a gente já teve… e justamente nesse processo da gente compartilhava muitos saberes, estávamos muito juntas.
quando vem todo esse processo do capitalismo, é que a gente acaba virando, enfim, modo de produção, né? As reprodutoras, né? Enfim, aí a questão toda do patrimônio, então garantir, né, que a gente vai ter um sucessor para poder garantir, né, aquele patrimônio de continuar na mesma família, enfim. Sim. E a gente acabou ficando muito isolada nesse processo, né? E querendo ou não, a gente acabou, e tem toda uma educação, né, enfim, patriarcal de desconfie, não confie, né, numa mulher, né? De repente ela pode ser a sua rival, vai estar, de repente, roubando o seu marido ou o seu namorado. E, poxa, não é bem, não é assim mesmo, não, e né? outra, não, né? Não mesmo, né? Se roubar é porque ele não prestar. Enfim, mas o que eu posso dizer até da minha experiência pessoal, assim, porque eu acho que a gente teve muitos avanços nos últimos anos, assim, em relação, né? Hoje, acho que hoje, para essa nova geração, elas já chegam com outra bagagem, né? Assim, eu fui, enfim, me descobri feminista com, sei lá, com quase 30 anos, né? Assim, opa, peraí, né? Isso existe, peraí, porque, né, às vezes você tá ali, mas você não tinha muitas noções de várias questões e às vezes não nomeava as coisas, né? Então, hoje não. Hoje você percebe que isso é algo que já tá muito mais posto, né? Essa questão da defesa da igualdade, o que pode, o que não pode, peraí. Vamos desconstruir, né, esse machismo. E vamos, de fato, entender que eu sou uma, mas não sou só. A gente tá junta, né? A sua dor é a minha dor. Né? A sua dificuldade também é a minha. O que eu puder fazer por você, eu vou estar ajudando todas as outras, né? Então, enfim, eu me abri muito, né? Assim, no decorrer desses anos. E quantas amigas maravilhosas eu fiz. Posso dizer com conhecimento de causa. Vale muito mais a pena confiar do que não confiar. Sim. Não, só aqui, quando eu comecei o Quem Pode com Elas, né? Foi uma onda, assim, de mulheres maravilhosas vindo. Não, eu tenho uma fulana para te indicar, chama não sei quem, chama. Porque, assim, uma depois da outra que vai trazendo essa energia boa de vamos confiar e vamos seguir, né? Vamos abrindo esse espaço. Então, é muito interessante quando essas coisas acontecem, né? E você trouxe você tem um outro projeto, né? Que nessa história do confiar, né, do dar oportunidade, do defender umas às outras, que é Elas Pedem Vista. Né? Eu acho muito interessante esse projeto. Eu queria que você contasse, porque às vezes alguém está nos ouvindo e pode até fazer uso desse projeto tão lindo. Então, nós surgimos há 7 anos, fizemos aniversário agora recentemente, dia 11 de agosto. Começamos 11 advogadas, a idealizadora é a Carol Caputo Bastos, e, enfim, a gente, no decorrer dos anos, foi desenvolvendo uma série de projetos, né, e fomos crescendo também. Hoje a gente não, né, a gente também tem outras advogadas que passaram a compor o projeto, que são advogadas negras, maravilhosas, incríveis, a Ana Maria Prates, a Gisele e a Marcelise, que entraram depois, mas a gente tem uma série de... E depois ainda veio a Joyce, veio a Bianca. Então, eu não vou nem saber dizer quantas somos agora, mas somos várias. E todas muito engajadas e diversos projetos que a gente toca juntas. Bem, a gente tem um projeto do Elas Inovam, que é esse projeto eu idealizei. A gente está precisando retomar, mas que é para sócios de escritórios de advocacia. E a gente convida, né? Tem convidadas especiais. E aí a gente faz uma reunião sempre ali, convidando as outras sócias para a gente poder estar compartilhando nossas dores, nossos desafios, dicas práticas, enfim. É muito interessante, bem bacana. A gente já teve trocas muito ricas nesse projeto. As meninas estão com um projeto muito interessante na coalizão pela licença paternidade, que é a COPAI. São várias instituições, entidades, organizações e até pessoas públicas, né? Enfim, artistas que estão liderando essa pauta para que a gente possa aumentar. Hoje a licença paternidade no Brasil é só 5 dias, né? O projeto está querendo aumentar para 1 mês, mas na verdade a gente podia estar discutindo 6 meses e 1 ano, licença parental, né? Tem tantos países que já tem, né? Enfim, a primeira infância é tão importante, né? E isso é um investimento no futuro. Então, é uma pauta muito interessante que as meninas estão liderando. Gabriela, queria
Claro. fazer uma pausa aqui, porque tem muita mulher, eu já ouvi discutir esse assunto da licença paternidade, falando, a gente não quer né, nossos direitos, por que a gente está aumentando a licença deles? Muitas mulheres não conseguem entender Olha. a importância de porque assim, muitas de nós não somos contratadas no mercado de trabalho porque podemos engravidar e ficar um período longo fora Ou né, somos de demitidas licença. assim que voltamos, né? Ou somos demitidas. E então, quando você tem minimamente, que deveria ser igual, né? Que a gente isso sem falar da importância que você trouxe, da criança, né? Para a criança é fundamental ter o pai, a mãe ali na primeira infância. Mas quando a gente fala também no mercado de trabalho, quando você iguala, né, a licença do homem também, você passa a ter menos problema de, ele não engravida, mas ele também vai ter a licença Você paternidade. tem menos preconceito, né? Enfim, essa diferenciação passa a não existir mais, né? Se os dois vão ter o mesmo direito, né? Por isso que é bom esclarecer para as mulheres que às vezes ficam tensas. Na verdade, assim, eu não vejo como pode ser ruim, assim, só vejo o lado bom mesmo dessa história, assim, porque a criação do vínculo, né, com a criança, Sim. Porque na verdade não é só a gente, porque a mãe, não, é porque na verdade a mãe tá ali sempre muito dedicada, por isso que esse vínculo acaba sendo maior nesse momento mais inicial. Se o pai estiver tão dedicado quanto, o vínculo vai ser igual. Uhum. Então, de fato, acho que é da maior relevância, né, mais uma vez, acho que o mais interessante é o que já é praticado ali nos países nórdicos, né, você tem a licença parental e hoje eles já têm até a obrigatoriedade do pai tirar o tempo mínimo, porque eles poderiam, né, ali no caso da licença parental, definir como que eles distribuem esse tempo, mas eles começaram a perceber que isso não era suficiente, porque acabava que as mulheres ficavam mais tempo que os homens. E como as mulheres também são e quando eles fazem isso, eles estão pensando, claro, sim, na primeira infância, vamos investir nessas crianças, mas também no produto interno bruto do país. Porque se as mulheres são mais da metade da população, é importante para aquele país que elas estejam economicamente ativas. Sim. E estejam economicamente ativas de forma saudável. Então, quando a gente fala do Brasil, por exemplo, quando a gente fala de, né, estarmos aí no primeiro mais ansioso, depressivo, burnout, as maiores vítimas são as mulheres e as meninas. E assim, se eu sou mais da metade da população e eu tô fazendo isso com mais da metade da população, pra onde a gente tá caminhando? A nossa maternidade não é sustentável. Uhum. Eu costumo dizer que a gente não dá mais pra criar filhos como se a gente não trabalhasse e trabalhar como se a gente não tivesse filhos. Sim. Isso nos leva ao burnout. E aí você faz o quê? Um adoecimento, aí você tem, né, um índice altíssimo de medicalização, você tem a sobrecarga, né, do sistema público de saúde, você tem um aumento no número de suicídios, isso desencadeia, a família se deteriora, porque a mulher é a base daquela família, como é que ela sustenta aquela família? São muitas mulheres que são chefes de família hoje, e que nem tem o pai. Então, assim, é um sistema muito bruto e que não é até lógico. Se você quer preservar o produto interno bruto, você tem que cuidar de quem produz, né? E hoje não é o que a gente percebe nas políticas públicas do Brasil. O incentivo que a gente percebe hoje é o contrário. Não tenha filhos, porque se você tiver filhos, Sim. você vai ter muitos desafios para lidar. E aí a gente está vivendo o envelhecimento da população. Como é que a gente vai fazer? Porque aí a gente não tem jovens, a gente não tem mais pessoas para produzir. Uhum. Então, assim, o tema é delicado. E as pessoas não entendem justamente isso, não. Então, às vezes até falam, você escolheu ter filhos. Você escolheu, né? Então, por isso, arque com as consequências. Mas é isso aí, a inteligência. E aí a gente volta lá no primeiro ponto, né? Ter mulheres nas políticas, né? Formulando a elaboração de políticas públicas para conseguir fazer esse olhar. Peraí, inteligente diz se são elas que produzem, se são elas que chefiam, né? A metade dos lares brasileiros, eu preciso tornar o ambiente mais propício para que ela continue produzindo. Mas me diga, então, você estava falando desses projetos e eu te interrompi. Nada, e aí assim, então tem, né, esse projeto da licença paternidade, que é da maior relevância, é muito bacana.
A gente também tem o Clube de Leitura, que é um projeto antigo que as meninas continuam tocando, muito legal. Todo mês tem, né, um livro escolhido, toda uma curadoria muito cuidadosa e tal. E aí, né, tem um encontro online. Muitas vezes a gente até convida as autoras para estarem também participando, enfim. E, né, os livros muito bem cuidadosamente escolhidos. A gente tem a coluna no Jota, né, que é a coluna delas Pedem Vista. Então, justamente dando esse espaço para mulheres juristas estarem se posicionando sobre temas, quaisquer os temas, né, qualquer tema dentro do direito, que elas possam também se posicionar. Enfim, então são uma série de possibilidades de projetos, a gente vai montando conforme, né, é possível, mas é muito bacana de ver todo o crescimento que a gente teve no decorrer desses anos, né, um amadurecimento institucional. A gente também atua muito dando as mãos para mulheres que querem ser candidatas ao quinto, por exemplo, ou a tribunais superiores. Então a gente também ajuda muito nessa articulação para que a gente possa avançar, de ter mais mulheres nos representando nos tribunais, sejam os tribunais superiores, sejam os tribunais de justiça, TRFs. Isso também é algo bem interessante, porque muitas chegam aqui para poder ser candidatas e também não sabem muito como funciona, não conhecem os ministros do STJ. Então esse trabalho também é da maior relevância que a gente tem feito. Nossa, olha que demais, né? E é isso, né? A gente, para pleitear esses cargos, estar nessas instâncias, é importante que a gente faça todo esse network, né, que esteja, que represente de fato uma parcela importante, né, que está ali, apoia essa pessoa. E é muito legal ter vocês se organizando, né? Quantas mulheres aqui estão nos ouvindo que são do direito ou são estudantes de direito, né? Tem muitos estudantes que nos ouvem e que já vem um projeto assim, poxa, super legal para entrar, para estar ali. E Gabriela, quando você coloca tudo isso, e aí você falou da mãe, né? Quando eu fui mãe do Rafa, as coisas mudaram, né? Como você enxerga hoje, assim, os desafios da Gabriela mãe, olhando? Olha, Elaine, é a função mais gratificante, mas a mais desafiadora, né? O que eu posso dizer, assim, educar uma criança é um grande desafio. Eu costumo dizer que o Rafa é meu professor de amor, né? Assim, porque ele, de fato, me ensina muito todos os dias. Em especial porque a gente, né, entra nessa rotina, muitas vezes nessa correria que, né, estamos sempre muito sendo demandadas demais e tal. Esse mundo das redes sociais, do WhatsApp, enfim. E que, de repente, ele tá só vivendo aquele momento. Ele sabe viver só o momento. Então, assim, eu aprendo muito sobre isso com ele. Assim, de repente eu tô lá, filho, vamos, tá na hora a escola e tal. A gente tá entrando ali, ele para e pega uma flor. Mãe, aqui, ó, pra você. Pra quebra toda. É só isso, né? Assim, e você vai dizer o quê, né? Filho, muito obrigada, né? Enfim. E assim, e mexeu com todas as minhas estruturas mesmo, né? Como eu falo sempre assim, na dúvida, seja mãe. Na dúvida, seja mãe, porque é uma experiência absolutamente transformadora. Enfim, nada vai pagar, porque eu também sempre gostei muito de trabalhar, né? Sempre trabalhei muito. E, enfim, muitas vezes até me coloquei nesse lugar de, será, né? Entendendo, às vezes, talvez a maternidade, olhando para a maternidade com mais desafio, né? Essa coisa, a maternidade real é muito difícil, é muito duro, porque também tem um pouco isso às vezes. Hoje não, hoje eu percebo que muitas vezes a minha dificuldade na maternidade era porque eu estava cansada. Era porque eu realmente não estava descansando das minhas outras atividades. E aí, quando eu ia para essa, eu já estava tão esgotada que eu não tinha energia para dar. Então, hoje, eu percebo que é totalmente diferente. A relação que eu tenho com a maternidade hoje é uma relação de prazer. Quando eu tô com meu filho, eu estou feliz por estar com ele, né? Quando eu tenho que buscar ele na escola, eu vou feliz que eu tô tendo essa oportunidade de conviver com ele, de pegar ele na escola, de colocar ele para dormir. Enfim, né? Coisas que muitas vezes, por vários momentos, eu não fiz porque eu tava muito entretida com o trabalho e tal. E, enfim, né? E são momentos. Mas hoje eu tenho um outro olhar, assim, de valorizar
valorizar muito esse momento. E ele tá com 7 anos, então assim, eu sei que, ó, daqui a pouco ele, né, daqui a pouco é um adolescente. Então assim, tem que aproveitar mesmo, né, tem que aproveitar. Você falando e eu aqui, emocionando, porque hoje mesmo a Milena fez isso comigo. Eu, não sei o que, filha, hora do almoço, porque elas estudam à tarde, é aquela confusão. E aí, do nada, ela vem com um coração que ela fez pra mim de origami. Sim. E me entregou. Mãe, eu já te dei esse coração. E ele tava aqui no meu quarto. Do tipo, você não guardou, você não valorizou. Falei, filha, mas foi na correria, você me entregou e eu acabei deixando aqui, porque eu deixei em cima da mesa de estudo dela. Onde ela me deixou. Sim. Não, mãe, mas é daquele dia. Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, um detalhe, né, que é isso, assim, poxa, uma coisa que, lógico que eu valorizei muito aquele momento e tal, eu olhei, eu fotografei, eu abracei, eu agradeci, guardei, né, mas é isso que você falou, assim, de olhar aquele momento e falar assim, só quero um abraço, vem aqui, né, dá só essa... presença. Tem uma coisa muito assim, é um momento muito especial pra gente quando eu vou colocar ele pra dormir, assim. Então, todas as vezes, né, a gente fala, a gente faz nossa oração e tal, aí quando eu deito na cama, aí eu sempre pergunto, filho, qual o melhor momento do seu dia? Qual foi o melhor momento do seu dia? E ele sempre responde, agora. Ai, que lindo. E é isso, eu falo... E isso não foi, ninguém ensinou. Ele que trouxe. E assim, é um ritual. E é o meu termômetro se tá tudo bem. Porque no dia que não é agora, é porque tem alguma coisa errada, entendeu? Assim, então, e que é muito raro, mas quando acontece, opa, peraí, né? Talvez eu esteja aqui, o que aconteceu e tal. E pode ser agora e mais alguma coisa, tudo bem, mas o agora tem que estar presente. Então, é um pouco esse viver o agora, né? Que eu acho que a gente acaba perdendo, infelizmente, por conta, né, dessa rotina da sociedade, do consumo, né? Enfim, do consumo e do cansaço, né? Sim, sim. E você trazendo isso, né, de quando a gente começa a se olhar e a cuidar dessas várias coisas e ver o que de fato é importante para você, é o que você falou, eu comecei a aproveitar mais, né? Eu também estava fazendo essa reflexão essa semana, assim, do quanto eu tenho privilégio de cozinhar para elas. Às vezes, né? Assim, quase todo dia. Sim. Quando eu não tô viajando, eu cozinho. Eu faço o almoço. Quando eu peço comida ou quando eu vou, elas reclamam, né? Eu falei, olha, gente, elas gostam da minha comida. Porque elas falaram que na pandemia eu melhorei. Mas é isso, desse privilégio de poder levar na escola, buscar na escola, que muitos pais não têm, muitas mães não têm, né? Que são momentos importantes e que a gente tem que olhar mesmo, será que vale fazer tantas outras coisas? Será que né? Então, os nãos, né, vem sempre como importantes. Não é simples essa equação, né? Aquilo, voltando um pouco para a história dos pratos, né? Na verdade, enfim, por todo, né, o processo que eu passei, enfim, né, de reavaliar essas prioridades, né, eu propus uma nova forma de olhar para as metáforas femininas, porque a gente tem a metáfora dos pratinhos, né, que a gente vive equilibrando os pratinhos, mas quem equilibra os pratinhos nunca descansa. Né? E a outra metáfora é a do avião, né, que quando a máscara do avião primeiro na gente, depois no outro. E aí, né, no meu processo todo, enfim, de muito trabalho, de muito excesso, assim, de acumulado, enfim, porque pandemia, né, divórcio, pandemia, obra, trabalho, criança e tal, e aí eu entrei num processo de colapso mesmo, de cansaço, de burnout. Mas quando aconteceu, eu estava fazendo exercício físico, eu estava saindo com as amigas, eu estava viajando, eu estava fazendo tudo. Eu achava que meu autocuidado estava em dia. E aí, quando eu coloco, né? Quando a máscara de oxigênio cai, o avião está em zona de perigo, né? Então, talvez seja tarde demais. Então, a minha metáfora para agora é que a gente está todas e todos no mesmo barco. Precisamos remar na mesma direção, e quando a gente rema na mesma direção, a gente pode descansar. Então, a gente precisa valorizar o descanso, né? Parar de romantizar a exaustão, romantizar a agenda cheia, né? Que faz e acontece muita coisa o tempo inteiro que ela dá conta. Não, né? A gente é humana, a gente cansa, a gente, enfim, adoece,
né? Então, esse modelo que é vendido, que é, né, instagramável, né? Daquela mulher maravilhosa, malhada, que faz tudo, que é, né? Ainda com a unha feita, linda e maravilhosa, incrível, e ainda, né, leva os filhos, coloca pra dormir e tal, e ainda é uma profissional fantástica. Não dá, não cabe, é impossível. Não. Definitivamente não cabe. É isso, enfim. E são esses recortes, né, que às vezes as redes sociais vendem, de que existe isso de fato e que não é bem assim, né? A gente não sabe quanto que tem ali em volta para isso tudo acontecer ali na câmera, mas que de fato é impossível, né? O pessoal brinca nos memes, né? Como é que horas que faz, né? Tá, malhou, né? Foi treinar, que malhar é antigo, Sim. né? Porque o pessoal... Eu falo malhou. Tipo isso. Foi treinar, e aí depois ainda vai, faz alimentação saudável, prepara a sua marmita, que eu não sei o que, levou o filho, né? Alimentos orgânicos. Orgânicos, isso, nenhuma besteira. Mas não é bem assim, né? E tá tudo bem também, porque Sim. a vida normal é essa. E trazer essa realidade mostra pra gente e diminui essa ansiedade, diminui a depressão, né? Porque muita gente vai para as redes sociais buscando um modelo pronto de vida para seguir. E cada uma tem a sua, cada um tem a sua história, cada um tem a sua bagagem que às vezes para um pesa menos uma coisa, para outro pesa tanto, né? Que não dá para fazer essa comparação. É por isso que eu acho legal quando você coloca assim, vamos remando todo mundo junto, né? A gente fala muito isso aqui, vamos junto, porque aí fica leve, né? E quando eu falo todas e todos, é isso, homens e mulheres, né? Porque assim, quando a gente tá bem, né? A chance inclusive no relacionamento, tudo fica melhor, né? E da mesma forma pros homens, né? Então, assim, é isso, a gente preservar, né? Esse autocuidado dos dois, né? Enfim, Exato. esse respeito, essa divisão de tarefas, a divisão da carga mental. Enfim, porque não é só o que a gente faz, é toda uma carga mental. Então, assim, e é um exercício, né? Os homens ainda estão aprendendo também como é que é, né? Porque muitas vezes eles não sabem, eles foram criados dentro de uma sociedade patriarcal. Então, mesmo que eles estejam dispostos e se desconstruindo e querendo aprender, ainda tem muito para aprender. E nós também, porque muitas vezes também, né, nós estamos ali repetindo alguns comportamentos, enfim. Inclusive falando, até eu ensinar, é melhor eu fazer. Exatamente. E aí, eu me pego fazendo isso com meu marido, que tem toda a disposição, nós dois, ao longo do tempo, os dois fomos desconstruindo toda uma criação machista mesmo, que os dois tiveram, né? E aí eu me pego às vezes querendo falar, deixa, eu mesma vou fazer. Mas aí é isso, você não dá a oportunidade da pessoa que quer aprender. Porque não é só de maldade, assim, eu não quero, vou fingir que eu não sei fazer, porque a gente vê muitos vídeos, muitas coisas levando a isso, né? A pessoa não quer, mas é isso que você falou, a vida inteira não foi ensinado a fazer. Então, como é que do nada vai aprender? Então, a gente tem que levar também. E eu acho que é principalmente entender que a gente tá do mesmo lado, né? Porque Exato. O que eu acabo percebendo, e assim, e algo até mais recente, assim, eu li a partir do livro da Bell Hooks, aquele Tudo Sobre o Amor da Bell Hooks, ela coloca isso, assim, como a gente acaba se colocando numa relação de oposição com o masculino. E não é assim que a gente vai conseguir, de fato, avançar. A gente precisa estar do mesmo lado. A gente precisa entender que, né, construir objetivos comuns, aí sim a gente vai avançar. Exato, não é uma guerra. Não é uma guerra. Definitivamente. Muito obrigada, adorei esse papo. A gente poderia ficar aqui falando tanto. Gabriela, acho que a gente traz para as mulheres que estão nos vendo, né, que estão nos ouvindo, essa esperança de ver tantos projetos interessantes que você trouxe aqui, que as pessoas vão, é só agregar, é só chegar, né? Pode chegar, a porta está aberta, é assim que a gente sente com você falando. E é tão legal elas poderem acessar também, assim, via redes, ela está lá, né, no sul do país, é possível, no norte, né? Com certeza. Então, eu vou fazer alguns convites, né? Claro. Primeiro, eu vou deixar as minhas redes sociais. A minha rede pessoal é @gabriela.hollenberg. A rede da Quero Você Eleita, @Quero Você Eleita. E aí, na rede da Quero Você Eleita,
em especial para quem é candidata esse ano, quem está trabalhando ou quem quer apoiar uma candidata. A gente tem uma comunidade exclusiva de formação e informação de mulheres, gratuita, com encontros que estão acontecendo toda semana, que não vão acabar depois da eleição, porque a ideia é que a gente possa capacitar essas lideranças políticas femininas para a COP, para que a gente possa fazer incidir as nossas pautas na COP, que é esse momento tão importante. Então, né, segue a gente, entra na nossa comunidade, divulga, né, os nossos conteúdos para poder ajudar e fazer chegar para a sua candidata na sua região, candidata a prefeita, candidata a vereadora, enfim. Deixar também o convite para seguir Elas Pedem Vista, né? Enfim, se você é, né, estudante de direito, advogada, juíza, promotora, tem muito conteúdo bacana e muitos projetos que você pode se engajar, seja o Clube do Livro, né? Seja a própria questão da coalizão da licença paternidade, porque a gente precisa de fato estar espalhando esse conteúdo, enfim. E se você tiver, né, conhecimento sobre projetos interessantes para a gente poder estar divulgando na Quero Você Eleita, porque uma das formas da gente estar atuando é justamente mapeando as inovações políticas produzidas pelos mandatos femininos, as boas práticas. Então, se tiver alguma coisa interessante na sua região, não deixa de mandar pra gente também, pra gente poder divulgar nas nossas redes, poder espalhar para que as outras mulheres possam também estar levando para o seu município isso. Enfim, e as redes do escritório, que a gente também lá, considerando que a gente está no ano de eleição, tem muito conteúdo também bacana para a eleição municipal, é @Gabriela Hollenberg Advocacia. E agradecer profundamente pelo convite, eu também poderia ficar horas aqui conversando, porque o bate-papo tá muito bacana. Te parabenizar pela iniciativa, que com certeza está sendo muito produtiva para muitas mulheres, inspirando várias outras, enfim. Parabéns. Obrigada mais uma vez. Então, ó, vocês já viram o recado, sigam todas as redes e tragam as novidades para que elas possam ser compartilhadas e a gente tenha mais mulheres na política. E eu espero você no próximo episódio. Obrigada pela sua audiência.